Eu acredito que você vai bem me entender o que eu quero dizer agora. Você já teve também essa sensação, né? De que você não é capaz, de que nada vai mudar na sua vida, de que você nunca vai ver o extraordinário, que você é limitado. Já teve esses pensamentos? Eu também. E isso acaba interrompendo grande parte da sua vida. Você já parou para pensar que a vida é uma só? A gente está aqui nesse momento agora, ele é único. Você parou aqui e esse momento é único para você. Eu parei para gravar esse vídeo, que é único, não volta mais. Mas as nossas crenças, aquilo que a gente tem criado na nossa mente, nos nossos pensamentos, esses têm sim feito grande efeito. E muitas das vezes tem nos impedido de viver momentos agradáveis, momentos de alegria, de conquista, satisfação. Exatamente. Eu estava pensando sobre isso, sabe? Pensamentos limitantes, crenças limitantes. Por que crenças limitantes, sabe? Eu fiquei pensando, por que crenças limitantes? De repente você é alguém até religioso, você é alguém que crê em um Deus, crê em deuses, ou sei lá, ou não crê. Mas a gente sempre crê em alguma coisa, a gente sempre acredita em alguma coisa, né? E a gente sempre acredita na força que tem, aquela divindade, a fé que a gente carrega. A gente tem isso, né? A gente acredita naquilo, né? Mas tem coisas que a gente acredita, né? De nós mesmos, que nos limitam. Os nossos pensamentos nos limitam. Por exemplo, eu acredito na força de Deus. Eu acredito no poder de Deus. Mas tem coisas dentro de mim que me fazem desacreditar de mim mesma. É mais fácil eu acreditar em Deus, claro, é mais fácil. E é muito bom acreditar nele, né? Então, é muito mais fácil você acreditar em Deus, que você sabe que ele fez os céus e a terra. Você conhece a história, né? Ou não? Não sei. Ou você tem outra crença, não sei. Então é mais fácil você acreditar em algo que está fora de você, vou colocar assim, do que algo que está dentro de você. Porque o que está dentro de você não acredita nem em você mesmo. Isso são crenças. Crenças. Crer em Deus, acreditar nas pessoas, acreditar no potencial de outro. Quantos amigos você tem que você acreditava nele, nela, e sempre encorajou ele ou ela a fazer alguma coisa que era realmente muito difícil, muito trabalhoso, que ia demandar tempo, muitas coisas, né? E você acreditou, e você deu força para esse amigo, deu força para essa amiga, mas quando chegou a sua vez, você, não acreditou. Porque você vê que o outro tem potencial, o outro pode chegar, o outro é bonito, o outro é inteligente, o outro tem condições, quando você não tem. Crenças limitantes são coisas que nos limitam. Você não acredita em você, você não acredita no seu potencial. E da onde vem isso? Da onde vem isso? Para agora. Raciocina comigo, da onde vem isso? Se nós somos resultado dos nossos ambientes, se as nossas atitudes... nós somos seres humanos, né? A gente foi construído, né? A gente é construído todo o tempo, a gente vive uma vida de construção. Então eu parei para pensar, peraí, se eu sou a construção, estou sendo construída, da onde veio a minha base? A minha base veio dos meus pais, da minha família, dos meus amigos, dos ambientes. Então, isso foi a minha construção. E a sua também. E lá no começo dessa construção, a gente vai observar que há muita comparação. Esses pensamentos às vezes podem vir disso, das comparações, sabe? Sabe aquela família em que o primo é destaque, em que a prima é destaque, em que tudo que ele faz é bom, é inteligente, é bonito. Todo mundo bate palma? Exatamente. Então a gente vive nesse mundo onde alguém se destaca primeiro do que você, do que eu. E a gente cresce pensando, o outro é melhor,
O outro pode, todo mundo gosta, todo mundo aprova, enquanto eu sou cobrado, né? É isso que nasce dentro de nós, a construção das crenças limitantes, na minha opinião, vem sobre isso, sabe? Porque a gente começa a se limitar, porque por mais que a gente possa querer parecer com o outro, ou fazer até muito mais do que o outro vai ser sempre o outro. Então nós não podemos viver uma vida de comparação, o outro é o outro, você é você, e você tem as suas limitações, mas também tem muitas coisas a seu favor, né? De repente você não tem a beleza do outro, mas tem a inteligência que ele não tem. De repente você não tem a inteligência, mas você tem um recurso que ela não tem, sabe? De repente você não tem Aí você olha e diz, mas eu não tenho. Tem gente que pensa assim, mas eu não tenho nada, eu não tenho a beleza, eu não tenho recurso, eu não tenho a sabedoria, eu não tenho nem a coragem que o outro tem. É isso aí. Você está sendo limitado pelas comparações, pelas frustrações. Ou seja, a gente começa a viver, né, acerca de mentiras que a gente cria dentro de nós. Nós somos iguais, olho, boca, nariz, perna, mão, tudo funciona normalmente como funciona, né? Mas a gente começa a acreditar, eu não sou capaz, isso não é para mim, isso nunca vai dar certo, né? Você está mentindo para você mesmo. Você está mentindo para você e não percebeu. Acorda, menina. Acorda, menino. Por que eu digo acorda? Porque você ainda está como menina, como menino. A vida está passando e você precisa desabrochar. Exatamente. Você precisa acordar. Você não pode continuar nessa mesma perspectiva, nesses mesmos pensamentos, vivendo essas mesmas limitações. Você pode sim. Presta atenção. O que você pensa não são fatos. São mentiras que a gente cria. Não é fato, você não é fraco, não, você não é desleixada. Já viu quando as pessoas nos cobram muito, principalmente sobre quando a gente é muito pequeno, né, adolescente, e a mãe fala, relaxado, você não cuida das coisas. Então quando você vira um adulto, que você tem a sua casa, você fica o tempo todo, principalmente dona de casa, o tempo todo, a criança não pode tirar o brinquedo do lugar que você quer ela colocar no lugar, porque aquela voz, ela continua dentro de você. Você é relaxado porque você deixou o brinquedo no canto. Você não é robô. É isso aí, você não é um robô, sabe? Você cresce nesse nível de pensamento, como se você fosse aquilo que você sempre ouviu. Você percebe isso? Você percebe que você nem tenta mais? Nem tenta mais. Porque você acha o quê? Que você é um fracassado. Ou então você se culpa porque você acredita que você não é capaz. Eu não sou capaz de levantar pela manhã e fazer uma corrida e cuidar da minha saúde, porque as pessoas dizem que você está sedentário. As pessoas riem quando você diz que vai fazer exercício físico. Aí você acredita no que elas estão falando. Realmente, eu vou ficar aqui comendo, eu vou ficar aqui nessa minha vidinha aqui de celular, de controle remoto, porque você acreditou. Aí você passa assim, aí você vê um monte de gente emagrecendo, você vê um monte de gente fazendo academia, você vê um monte de gente vivendo a vida e você tá com aquela crença de que você não vai dar certo. Não vai dar certo, porque você acreditou no que as pessoas falaram e no que o seu cérebro tem alimentado. Exatamente isso. A gente começa a viver de acordo com essas mentiras, sabe? E essas mentiras vão tirando a nossa força, até física, sabe? A gente acredita que a gente não vai conseguir, não somos capazes, não somos merecedores, na verdade. A gente começa a criar isso dentro da gente. Então, isso são crenças que nos limitam a viver aquilo de melhor que a vida tem para nos oferecer. Já está na hora de você parar com isso, não tá? Eu resolvi parar. Porque existem partes da nossa vida, né? Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito espiritual. Então, por eu ser espiritual, uma pessoa muito espiritual, e como eu falei que a força espiritual é o que vem de fora para dentro, então eu sempre acreditei muito no que vinha de fora para dentro. E é real, existe, é fato, não existe maior força do que aquela que vem de fora para dentro. Estou falando de um mundo espiritual, né? Mas no meu mundo social, eu era uma pessoa limitante.
No meu mundo profissional, por exemplo, eu era limitada. Eu falava, ah, não, a minha irmã conseguiu fazer, meu irmão conseguiu. Vou dar um exemplo aqui de limitação, né? Ah, fulano conseguiu tirar a carteira, eu não consigo, porque eu já tentei, não consegui, não vou tentar mais. É. Ah, fulano conseguiu fazer um pós, né? Conseguiu concluir ali um curso, uma faculdade, uma especialização. Ah, eu não consigo. Não, porque ai, a minha vida não dá, eu tenho filhos, né? Casa, responsabilidade. E eu criei essas crenças dentro de mim. E eu sei que está falando com você também. Que a gente cria essas barreiras. Até que um dia eu falei, peraí, eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Né? Eu falo bem. Posso não falar muito, mas falo. Eu comecei a acreditar naquilo que as pessoas falavam para mim. Certa vez tinha eu fui num evento onde um dos meus filhos estavam se formando. E nesse evento tinha muitas pessoas, vou te contar. Tinha muitas pessoas nesse evento. Muitas pessoas, assim, eu tô falando de gente, empresários, diretores de shopping. Nossa, só gente da elite mesmo. E eu resolvi falar nesse evento. Eu pedi a fala a uma das organizadoras. Eu falei, olha, eu quero falar, eu quero contar o que aconteceu. O desenvolvimento dos meus filhos ali naquele curso que eles fizeram, eu queria contar sobre aquilo. E você acredita que quando acabou aquele evento, as pessoas me procuraram e disseram assim, nossa, como você fala bem. Nossa, você é ótimo, você tem um dom para isso, você tem capacidade para isso, sabe? E outras pessoas na minha vida começaram a dizer, nossa, você tem isso, você fala assim, mas eu sempre me limitando. Eu sempre dizia, eu não me vejo, eu fazer isso, não, isso não é para mim, não, tem tanta gente boa, não, vou ficar aqui na minha área mesmo, que tá ótimo, sabe? E eu me limitava. Quando outras pessoas, não estou falando da minha base, como eu falei aqui, né? Sobre as estruturas que a gente vem criando desde a infância, da adolescência, da juventude, não. Porque essas normalmente te boicotam, te colocam para baixo mesmo, né? Mas tem outras, né? Vou dar um exemplo aqui. Minha mãe sempre disse que eu era inteligente, só que eu não acreditava, porque eu sempre ficava me comparando. Né? A sua mãe sempre fala, né? A mãe sempre fala, e a gente desconfia de mãe, porque é a mãe. Então ela falava para mim, você é inteligente, mas eu falava, eu sou inteligente, mas eu não sou inteligente para tal coisa, para tal ponto. E hoje eu vejo que ele me deu uma inteligência, uma sabedoria, né? Algo que de repente eu não tenho na beleza, mas que eu também não é tão ruim assim, né, gente? Você tá entendendo, né? Que dá para ir, dá para fazer. Ou seja, nós não somos perfeitos, mas nós temos que acreditar em nós mesmos, naquilo que a criação colocou dentro de nós, naquilo que a gente tem, o nosso cérebro funciona muito bem, a nossa mentalidade. Então, não se prenda a essas crenças. E olha eu aqui, gente, eu tô aqui, ó, gravando vídeo, falando, né, motivando outras pessoas, sendo motivadas também, porque eu quebrei isso na minha vida. Eu falei, não, eu não sou somente bem-sucedida como mãe, eu não vou ser somente bem-sucedida como esposa, eu não vou ser bem-sucedida como alguém espiritual, eu vou ser bem-sucedida na minha vida profissional também, em todas as áreas das nossas vidas. De repente você está se limitando, você diz, eu sou muito boa nisso, e você fica só naquilo, mas na verdade você vive uma frustração, porque você quer ser bem em outra área, mas você se limita. Então saia desse pensamento hoje, sabe? E não é fácil, não vou dizer para você que é fácil, porque o pensamento, ele domina o nosso corpo, e o nosso corpo já está habituado a procrastinar, a dormir, a comer, a aceitar. O nosso corpo não está acostumado, nem a nossa mente, a dar um passo à frente. Ele quer ficar num lugar cômodo, tá muito bom aqui, mas precisa haver uma mudança. E é por isso que eu tô aqui, porque eu decidi mudar, e você também. Vamos, Andréia, com você. Tô contigo, você tá comigo? Então juntas nós vamos vencer. Bye!